Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria estar na casa do Senhor mais uma vez, mais uma oportunidade. Aproveitando que os irmãos já se encontram de pé, vamos ler apenas 2 versículos, porque o tempo já está um pouco adiantado. Marcos, capítulo 9, o versículo de número 23, que é o tema da nossa campanha, e o versículo de número 29. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 23 e versículo 29. A minha versão diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O versículo 29 disse assim: E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Podemos assentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. O texto na qual foi proposto para essa campanha é um tema que eu falei para o presbítero Éder, que muito atual para os nossos dias, onde o inimigo, ele quer isso mesmo. Ele quer humilhar, ele quer escravizar as pessoas. E eu tive fazendo comparação com outras traduções, outras bíblias. Estava Jesus cura um menino possesso, Jesus cura um menino lunático. Essa aqui, por exemplo, a epígrafe diz, o jovem lunático. Então eles acreditavam que esse temperamento de escravidão poderia ser algo que a pessoa tivesse um comportamento estranho, talvez dependendo a fase da lua. Então, por isso o termo lunático, dependendo da fase da lua, haveria ali uma mudança de temperamento para aquela pessoa. Na minha cidade mesmo, um jovem senhor já, ele morava na zona rural e, dependendo da fase da lua, ele se transformava e ia para o meio do mato e passava de 6 meses no meio do mato. Voltava todo sujo, barbudo, né? E aí a esposa dele, para dar uma vida melhor para ele, foi para a cidade para cuidar dele. Da mesma situação, dependendo da época do ano, ele se transformava e passava conversando com os cachorros, com as pessoas que estavam nem passando por ele, ele conversava e a pessoa ficava, parece que não estava em si. A pessoa estava sendo escravizada pelo inimigo, e é isso que o inimigo tem e quer fazer na vida de muitas pessoas. Eu já contei aqui uma outra oportunidade também, onde um obreiro da casa do Senhor, lá da minha cidade, onde ele, a irmã Selma até comentou aqui, ele estava com um pensamento de tirar a sua própria vida, porque o inimigo estava colocando na cabeça dele que a melhor coisa a se fazer, a melhor saída para ter com os problemas era tirar a sua própria vida. E ele chega para Deus e diz, Senhor, manda um anjo aqui na minha casa, porque se eu for perder a minha salvação, o Senhor manda um anjo aqui na minha casa e me salva do que eu vou fazer. E ele sempre dizia que um vizinho dele sempre cumprimentava ele, né? Ô vizinho, tudo bem? Tudo bem. E nesse dia que ele fez essa oração para com Deus, o vizinho chega na porta dele e ele estava com a corda amarrada no pescoço. O vizinho chama na porta e diz, ele não cumprimenta, ele diz assim, vizinho, você quer ser crente hoje? Mudou porque também ele fez uma oração direta para Deus. Vizinho, você quer ser crente hoje? E ele conta chorando esse testemunho onde Deus o livrou de algo terrível que ele ia fazer. E o inimigo, ele quer escravizar muitas e muitas pessoas. E o texto na qual aqui nós lemos parte dele, conta a história
em que um pai de família tinha um filho que estava sofrendo por algumas dificuldades, e essa criança estava sofrendo o inimigo queria escravizá-la. E ali num cenário onde os discípulos tinham subido, 3 dos discípulos tinham subido no monte da transfiguração com Jesus, e os outros 9 discípulos tinham ficado lá embaixo. Enquanto eles estavam lá embaixo, esperando com que Jesus voltasse, juntamente com os outros 3 discípulos, chegou este pai com essa criança que estava enferma, nesse estado, né, em que o inimigo tentava escravizá-lo. Enquanto uns estavam vendo Moisés e Elias no monte, juntamente com Jesus, começavam-se os problemas de quem estava lá embaixo com os escribas. E os escribas eram alguém que se achavam super crentes. Eles achavam super poderosos. Eles achavam que conhecia mais do que todos os outros a respeito da Torá, a respeito do Pentateuco, a respeito das leis de Moisés. Então, os escribas chegaram e começaram a indagar os discípulos. Ora, tem 9 discípulos aqui, no capítulo 6 mesmo de Marcos, eles receberam autoridade para expulsar demônios. Eles receberam a autoridade de Jesus para fazer algo que Jesus tinha os ordenado. E eles chegaram e começaram a indagar os discípulos, disseram, olha, mas vocês não podem tirar esse espírito maligno que há na vida deste menino, por quê? E os outros 3 discípulos estavam com Jesus no monte. E o que eu talvez entendo desse texto é muitas vezes nós podemos andar com Jesus, estar ao lado de Jesus, mas se nós distanciarmos de Jesus, nós nada podemos fazer. E os outros discípulos que estavam com Jesus, Pedro talvez nem queria mais descer do monte. Ele diz, olha, Senhor, talvez nós façamos aqui algumas cabanas, né? E nós fiquemos por aqui mesmo e não precisamos descer. Né? Lá embaixo tem os fariseus, tem os problemas, eu já citei em outras situações que existiam várias, né, os essênios, os zelotes, os fariseus, os saduceus, os judeus, e por aí vai. Cada um queria entender mais da Torá, do Pentateuco, das leis de Moisés. E eles estavam com um problema para resolver, porque ali estavam 9 discípulos escolhidos por Deus e não poderia tirar aquela criança daquela situação. E o pai diz, olha, esse meu filho, ele tem um espírito mudo nele, e esse espírito, ele tenta escravizar essa criança. Esse espírito joga ele na água, esse espírito joga ele no fogo, de certo que ele começa a se afogar, ele se queima, ele anda todo queimado. Talvez nos dias de hoje alguém diria assim, não é espírito maligno, talvez seja apenas uma epilepsia, um ataque de epilepsia. Será mesmo? Muitas vezes aquele estava passando por uma certa dificuldade onde aquelas pessoas, os discípulos, não poderiam ajudar. Certa vez, a minha cidade, uma senhora da igreja, ela sofria ataques de epilepsia. E o seu esposo disse para ela, olha, maneira no seu trabalho, maneira na sua maneira. E ela gostava de fazer sabão. Um tachozão de sabão lá. E ela teve um ataque de epilepsia e ela caiu dentro do tacho de sabão. Passou por alguns dias internada, mas não resistiu. O inimigo escravizou até chegar ao ponto de tirar a vida dela. E é isso muitas vezes que o inimigo quer fazer, porque ele sabe que ele já perdeu e ele sabe quanto mais pessoas ele tirar do reino dos céus, é vitória para ele. O texto diz que quando uma pessoa aceita Cristo Jesus, é festa nos céus. Eu imagino que quando uma pessoa perde a sua vida e vai para o Hades, vai para o inferno, é festa também no inferno, porque eles vão festejar aquela vida que eles conseguiram tragar. E muitas pessoas não estão entendendo, talvez, o que o inimigo está tentando fazer nesses últimos dias. O inimigo está tentando escravizar o povo para que eles não abram os seus olhos e vejam o Evangelho de Cristo Jesus. E aí, os discípulos que estavam
no Monte da Transfiguração, juntamente com Jesus, eles desceram no dia seguinte. E quando Jesus se depara com aquela situação, com aquele movimento que estava ali, entre os escribas, os discípulos e a multidão, e Jesus chega e pergunta para ele: o que é que vocês discutem com eles? O que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Porque havia ali um momento em que eles não conseguiam tirar o demônio daquele jovem, daquela criança. Mas Jesus chega e diz, no versículo 16, e perguntou aos escribas: o que é que discutes com ele? E de uma multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que ele apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. E disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Por Jesus saber todas as coisas, no versículo 29, nós lemos, que diz: esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Jesus, ele sabe todas as coisas. Será que aqueles três discípulos que ele levou para o Monte da Transfiguração, será se ele conhecia que aqueles discípulos talvez oravam mais, aqueles discípulos jejuavam mais, e se eles tivessem ficado juntamente com os 9, talvez eles tinham expulsado os demônios daquele jovem? Mas para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele momento, ele desce e chama aquele pai e diz assim: olha, há quanto tempo esse jovem ele passa por essa situação? E o pai daquela criança diz assim: desde a sua infância. Essa forma que o inimigo usa para tentar escravizar, muitas vezes ele quer prolongar o sofrimento dessa pessoa que está sendo escravizada. O texto diz que desde a infância o inimigo usava na vida daquela criança para o jogar no fogo, jogar na água, para o machucar. E muitas vezes o inimigo quer escravizar nesses últimos dias. Lá em Gênesis mesmo diz: olha, nós devemos dominar. Deus deu autoridade para que o homem dominasse sobre as plantas, sobre os peixes, sobre tudo que há na terra. E hoje o inimigo ele está sendo muitas vezes dominado pelas plantas, pelas drogas. Tudo que domina o ser humano de hoje em dia é plantas, que Deus tinha dado uma ordem para que o homem dominasse. E ele está sendo dominado por aquilo que ele tinha autoridade. E muitas vezes ele está perdendo a autoridade porque o inimigo continua nessa saga de escravizá-lo no pecado, escravizá-lo com... Na outra campanha nós falamos sobre legiões. Então o inimigo ele quer escravizar de várias maneiras o povo que não ainda encontrou Jesus Cristo. E quando ele diz: olha, esse menino, desde a infância, Jesus chega para ele e diz assim: há quanto tempo que isso sucede? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele pergunta para o próprio Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Alguns teólogos acreditam que aquele ambiente onde ele vivia era um ambiente onde as pessoas sacrificavam a outros deuses. A idolatria era tremenda. Talvez ele já tinha procurado tantas situações para resolver o problema que ele estava passando, que ele já não estava acreditando mais em nada, ele já não estava acreditando mais em ninguém. E ele diz: ah, Senhor, se tu podes, tenha misericórdia de nós. Porque talvez ele já estava perdendo as esperanças. Todas as portas que ele tinha batido não tinham encontrado uma solução. E quando ele se depara com Jesus: olha, se tu podes, tenha misericórdia de nós. E Jesus responde e diz:
Se tu podes crer, se tu também podes, tudo é possível ao que crê. E muitas vezes nós, pela nossa falta de fé, talvez nós não encontramos a solução dos nossos problemas porque nós duvidamos. Talvez nós chegamos para Jesus e dizemos para ele: ah, Senhor, se tu podes resolver essa situação, resolva para mim. E Jesus do outro lado talvez responde para nós: se tu também podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastarde em vossos deleites. Vamos pedir para Deus, nós pedimos mal, porque nós só queremos os bens materiais, talvez nós esqueçamos dos bens espirituais. Então nós pedimos mal e ele diz: olha, se tu também podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 11:24 diz: portanto eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. O que nós temos pedido em oração, será ser somente dólares? O que nós temos pedido em oração, casa, carros novos? O que nós temos pedido em oração, talvez nós esqueçamos do principal, que é uma vida eterna com Cristo Jesus nos céus. E muitas vezes nós ficamos pedindo mal, nós estamos buscando o nosso alvo, que é as coisas deste mundo. E outro texto mesmo diz que as coisas vão ficar por aqui, mas nós temos que ganhar coisas nos céus, aonde a ferrugem, a traça não corrói, aonde não pode tirar de ninguém. Aonde o inimigo não pode roubar de ninguém o que está preparado para mim e para você. E o versículo 23 do tema da nossa campanha diz assim: olha, tudo é possível ao que crê. Em que nós temos crido nesses últimos dias? Em que nós estamos crendo nesses últimos dias? E ali Jesus chega e expulsa aquele demônio que estava atormentando aquela criança, aquele jovem. Talvez para desespero dos escribas, porque eles se achavam o todo-poderoso da Torá, da lei de Moisés. Mas Jesus chega e expulsa aquele inimigo que estava escravizando aquela criança. E muitas vezes nós, o nosso mesmo exemplo daquele pai, que ele diz assim: ah, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes a nossa incredulidade faz com que nós não alcancemos aquilo que nós temos pedido a Deus. Talvez a nossa incredulidade não deixa que nós alcancemos aquilo que nós temos buscado a Deus. Será como anda a nossa fé? Como é que anda a nossa maneira de pedir para Deus? No versículo 25 diz assim: olha, Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nessa saga do inimigo querer escravizar as pessoas, você já viu um crente quando ele se desvia da casa do Senhor? Se ele não bebia, ele começa a beber. Se ele não fumava, ele começa a fumar todos os tipos de cigarro. A casa estava cheia do Espírito Santo, só que quando o Espírito Santo sai da casa, aquele que estava nela, ele vai lá fora e chama mais 7 demônios para habitar naquela casa. Assim também somos nós, como abandonamos a casa do Senhor. Aquilo que nós não fazíamos, o inimigo começa a escravizar, de tal maneira que nós não fazíamos, começamos a fazer. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começa a expulsar e tira aquele demônio da criança e diz assim: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele.
Jesus Cristo, Ele nos deu um novo nome, apagou o nosso passado, uma nova história começou para conosco e muitas vezes nós não sabemos pedir. Hebreus capítulo 11, verso 6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De que maneira nós estamos agradando a Deus? Nós estamos tendo fé suficiente para agradarmos a Deus com a nossa maneira de pedir, com a nossa maneira de agradarmos a Ele? E para finalizarmos lá no versículo 29, ele diz assim, olha, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Os discípulos ficaram preocupados, começaram a perguntar para Jesus, Senhor, o Senhor nos deu autoridade para expulsar os demônios, o Senhor nos deu autoridade para curar. E quando chegou esse menino que estava aqui sendo escravizado pelo inimigo, nós oramos, nós fizemos de tudo e o espírito não saiu. E Jesus diz, olha, algumas castas de demônios só podem sair com oração e com jejum. Agora eu paro para pensar, os discípulos estavam do lado de Jesus, estavam acompanhando Jesus, estavam caminhando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, tinham recebido a autoridade de Jesus e não puderam fazer nada diante daquela situação. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos adorando ao Senhor, e muitas vezes o ego, ele faz nos acharmos como talvez os escribas, super crentes, como os melhores. Mas se nós não buscarmos com oração e com jejum, o inimigo ele começa a envergonhar-te. Tenhamos fé. Temos que saber pedir. Temos que buscar em oração e em jejum, porque nós estamos em uma batalha espiritual. Se coloca de pé nesta noite. Nós vamos estar orando. Vamos estar apresentando a cada um dos irmãos, a cada família nesta noite, a autoridade do Espírito Santo aqui nesta igreja. O inimigo não venha ter forças para escravizar ninguém que aqui se encontra. Ninguém da família dos irmãos. Porque o inimigo ele quer escravizar na bebida, no álcool, ele quer tirar o sono de várias pessoas, ele está aparecendo por aí, talvez nos escuros, nos quartos, mas nós servimos a um Deus fiel, um Deus verdadeiro, na qual vai tirar todo o espírito que tenta escravizar o povo de Deus. Porque na nossa vida, na nossa casa, só tem lugar para Ele, que é Cristo Jesus, e Ele já se fez morada, então não tem lugar para outro. Oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai. Graça nós te damos, Senhor, diante desse texto, Senhor, na qual o inimigo estava escravizando ali um jovem, uma criança. Também nós te apresentamos, Senhor, a cada um dos teus filhos nessa noite. Nós te apresentamos a igreja do Senhor Jesus aqui na cidade de Bridgeport, Senhor. Que o inimigo não venha ter força, Senhor, para escravizar ninguém. E que o Senhor venha libertar as pessoas que estão sendo cativas pelo inimigo, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente essa cidade e que o teu evangelho seja anunciado e que pessoas venham ser restauradas através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a todas as famílias que aqui se encontram nesta campanha de libertação, Senhor, porque nós cremos e nós estamos pedindo, porque sabemos que nós estamos pedindo bem e nós estamos pedindo, Senhor, para que o Senhor liberte as famílias, o Senhor liberte as pessoas da escravidão do inimigo. Assim nós oramos, papai, e nós te agradecemos e que assim seja em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. Deus abençoe.